Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje você acompanha a fala do nosso arcebispo, Dom Washington Cruz, sobre o Pentecostes. E ainda vai ver a cobertura da 10ª Marcha Goiana da Cidadania em defesa da vida contra o aborto. Começa agora o nosso encontro semanal. A Igreja promove todo segundo sábado de cada mês a reunião arquidiocesana de pastoral. Neste mês, o tema tratado foi dízimo e as suas dimensões fundamentais para a evangelização e a vivência social da caridade. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar. O documento 106 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil afirma que o dízimo expressa a participação da pessoa batizada na missão de anunciar o Evangelho da Alegria. Padre Wagner Scarponi, da Arquidiocese de São Paulo, explica as 4 dimensões do dízimo. O dízimo tem a sua dimensão administrativa. Tudo que a paróquia gasta vem do dízimo. A dimensão pastoral. O dízimo também deve ser aquele elemento que ajuda na formação dos leigos. O dízimo também tem a dimensão missionária. Nós vamos visitar as casas, vamos ter um material, esse material tem que ser proporcionado pelo dízimo. Por último, o dízimo tem a dimensão social, caritativa. Então o dízimo tem que ser separado uma parte do dízimo por mês para ajudar os pobres da paróquia, para ir nas famílias carentes. A reunião pastoral da Arquidiocese de Goiânia do mês de maio refletiu sobre a importância do dízimo, uma contribuição motivada pela fé que possibilita a vivência da comunhão na comunidade. A Igreja Católica entende que a decisão de contribuir com o dízimo nasce de um coração agradecido por ter encontrado o Deus da vida. Padre Wagner fala sobre a posição da Igreja referente à porcentagem de contribuição de cada dizimista. O documento 106 da CNBB, ele vai dizer que não devemos trabalhar com valores, porque o dízimo é uma questão de conversão que é gradativa, sistemática e depende de toda uma caminhada de fé da pessoa na igreja. Em relação ao valor, nós conscientizamos o dizimista com o que está na Bíblia, né? E deixamos em aberto para que ele se sinta tocado e possa devolver aquele valor que ele quiser. Devolver aquilo que é de Deus é a lição moral que o dízimo propõe. Com isso, você auxilia sua comunidade na ajuda aos mais necessitados, como nos conta Valdir José de Oliveira, da Paróquia Santuário Nossa Senhora Aparecida. Busca sempre estar levando da melhor maneira possível, né, o que o dízimo traz para a paróquia, a importância dele, né, e como que a gente leva ele, como que ele ajuda as pessoas em si e a paróquia. Que eu vi a necessidade, né, da paróquia, o que a paróquia precisa, então eu acho que é uma experiência muito boa e que eu posso testemunhar, né, na minha igreja, na minha comunidade, testemunhar esse prazer que é ser dizimista e também que é fazer parte do dia pastoral. Deus infinito, soberano, é amor. Amor não solitário, mas um amor família. Deus é família, é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Deus, desde toda a eternidade, gerou um Filho que nos foi dado e veio nascido da Virgem Maria. O amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. E nós costumamos todos os anos celebrar a festa de Pentecostes, que relembra o dia em que os apóstolos receberam
o Espírito Santo. O Espírito Santo foi anunciado longamente antes de ser conhecido de maneira mais perfeita pelos crentes. Foi anunciado no Antigo Testamento e depois Jesus falou dele com mais propriedade e disse que o Espírito Santo iria ser derramado sobre os crentes e que iria recordar todas as coisas que ele havia ensinado. O Espírito Santo, nesse sentido, é a memória de Deus. Nós, pelo Espírito Santo, nos lembramos de tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Sem o Espírito Santo, nós seríamos completamente ignorantes. Não saberíamos dizer nem Pai, como diz o próprio São Paulo. A gente diz Pai Nosso porque é levado pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe todas as pessoas que na festa de Pentecostes sabem levar seu Espírito e agradecer ao Divino Espírito Santo, dom do Pai e do Filho. Quando celebramos o sacramento da confirmação, que é um derramamento do Espírito Santo sobre os batizados, a gente diz: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus, presente de Deus. Ovos Josidite. Qualidade e saúde para a sua vida. Preview. Olá, essa é a agenda da Arquidiocese de Goiânia. Semana que vem acontece a 5ª Jornada da Cidadania, do dia 24 a 26, no Campus 2 da PUC, no Jardim Marilisa. O evento vai contar com as estações de saúde, beleza jurídica e muito mais. Gostaríamos de destacar também, durante a jornada, a missa solene em louvor à padroeira de Goiânia, Nossa Senhora Auxiliadora, no dia 24, às 9 horas. E no dia 26, o Café com Prosa, uma conversa com comunicadores, a partir das 8h30 da manhã. Preview. Hoje, no quadro As Razões da Fé, temos um vídeo enviado por Isabela Garcia, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Olá, padre. A pergunta que eu tenho é como ocorre o processo de confissão, tá bom? Tchau, tchau. Ao longo da história da Igreja e na sua prática, o ministério da reconciliação é realizado mediante os sacramentos do batismo e da penitência. Sempre houve na Igreja um empenho pastoral para realizar, por meio do ministério sacerdotal, o mandato de Jesus. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. A celebração do sacramento da penitência conheceu uma evolução com diversas formas expressivas desde o começo da Igreja, mas sempre conservou a mesma estrutura fundamental que compreende necessariamente, além da participação do ministro ordenado, também os atos do penitente, a contrição, a confissão e a satisfação. Às vezes nos motivamos ao arrependimento por causa do sentimento de imperfeição que o pecado nos causa, ou até mesmo por causa das consequências que o pecado gera em nossa vida. Outras pessoas se arrependem do pecado por causa do medo da condenação eterna. Essas motivações não são consideradas perfeitas contrições, ou seja, o arrependimento por causa do amor, mas atrição, que é o arrependimento motivado por coisas menores e secundárias.
Embora a atrição seja um arrependimento imperfeito, ela é o requisito mínimo para haver uma válida absolvição. A contrição é o ato de arrependimento por amor a Deus, é a dor que o penitente sente por ter ofendido o coração de Jesus. Por isso, devemos moldar o nosso coração para que sejamos impulsionados por um verdadeiro arrependimento, por amor e não pelo remorso de nossas imperfeições. A segunda fase do sacramento da penitência é a confissão integral dos pecados. De acordo com a Carta Apostólica A Misericórdia de Deus, de São João Paulo II, a confissão individual e íntegra e a absolvição constituem um único modo ordinário pelo qual o fiel, consciente de pecado grave, se reconcilia com Deus e com a Igreja. Por isso, as chamadas confissões comunitárias não têm valor sacramental, pois, segundo as normas da Igreja, a confissão dos pecados deve ser individual, com a absolvição sacramental também realizada individualmente pelo sacerdote. É possível realizar uma celebração penitencial comunitária, contanto que se conserve a prática comum das confissões dos pecados e a absolvição dos mesmos, realizados individualmente com o padre. Todo pecado tem suas consequências e por isso gera em nós o senso da responsabilidade. Ao ser perdoado dos pecados pelo sacramento da confissão, o penitente deve se comprometer com o sacerdote que lhe impõe uma penitência, que deve ser cumprida no tempo oportuno. Feito este caminho, o fiel que confessa os seus pecados recebe o perdão e a paz, e passa a merecer, pela misericórdia divina, o céu, a pátria dos santos. Participe você também do quadro As Razões da Fé. Envie para nós um vídeo com a sua pergunta para o WhatsApp do programa Encontro Semanal, 99174-9290. A Marcha Goiana da Cidadania, em defesa da vida, faz parte do movimento nacional Brasil Sem Aborto, que surgiu em 2002. Na Arquidiocese de Goiânia, o movimento realiza a sua 10ª edição. Eu tô feliz, mãe, você ainda nem deve saber. Sou pequeno, mas estou aqui. Com o tema Vida para Viver, foi realizada na tarde da última quinta-feira a 10ª Marcha Goiana da Cidadania em Defesa da Vida contra o Aborto. Lourivan Macedo, presidente do Comitê Goiano da Cidadania em Defesa da Vida, fala sobre o objetivo do evento. Para defender a vida humana desde a concepção e lutar contra a legalização do aborto no Brasil de forma pacífica, ordeira e ativa. Os participantes caminharam pelas ruas do centro de Goiânia para sensibilizar a população e buscar reivindicação do Congresso Nacional para a aprovação do Estatuto do Nascituro. São várias reivindicações. Uma delas é pela aprovação do Estatuto do Nascituro, que é um projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal desde 2007. Então são 11 anos que esse projeto de lei está na Câmara dos Deputados. Então nós estamos aqui para pedir os deputados federais que avancem com esse projeto, que votem esse projeto, que aprovem o Estatuto do Nascituro, regulamentando assim o direito à vida desde a concepção. A Igreja e o Comitê Goiano da Cidadania caminham juntos em busca de um bem comum, o direito à vida. O bispo auxiliar de Goiânia, Dom Moacir Arantes, lembra a importância da participação da comunidade nos temas que envolvem a vida da pessoa humana. O direito à vida, ele é fundamental porque a vida é dom de Deus. E uma vez que a igreja é no mundo a expressão do amor de Deus, a igreja tem o dever, a obrigação e a missão de promover a vida e defender a vida. Cada pessoa que vem ao mundo, independente da circunstância em que é gerada, ela é um dom, ela é uma bênção de Deus para o mundo. E deve ser acolhida e protegida. Então, como igreja, nós temos que anunciar essa verdade. A vida é dom de Deus, a vida ela é fundamental para o progresso de qualquer sociedade.
Ainda há muitos desafios para a concretização do objetivo, como conta Denise Vilela, presidente do Núcleo Gerar Vida. A maioria das pessoas da sociedade são a favor da vida e contra o aborto. E aí nós estamos mostrando que nós somos a favor da vida. A mídia, ela joga muito a questão do aborto, da legalização, que a maioria das pessoas são a favor da legalização do aborto, mas não é verdade. Aí nós estamos mostrando, através dessa manifestação, que somos a favor da vida. A primeira marcha goiana da cidadania em defesa da vida contra o aborto aconteceu em 2009 e em setembro de 2016 tornou-se parte do calendário de eventos da cidade de Goiânia. Os 10 anos da marcha contra o aborto comemora as conquistas de uma luta em favor da vida humana. Nós tivemos uma excelente conquista em 2011, que foi a eliminação do projeto 1135, que estava na Câmara dos Deputados, tramitando desde 1991. Em 2011, então, esse projeto foi extinto. Isso graças às manifestações que aconteceu em todo o Brasil. E Goiânia contribuiu para que esse projeto de lei fosse extinto, que era um projeto de lei que propunha a legalização do aborto. Então isso foi uma grande conquista do movimento Brasil Sem Aborto. Deixe-me nascer, já tenho um coração. Deixe-me te amar, dê uma chance. Ovos Josidite. Qualidade e saúde para a sua vida. Preview. Olá, essa é a agenda da Arquidiocese de Goiânia. Semana que vem acontece a 5ª Jornada da Cidadania, do dia 24 a 26, no Campus 2 da PUC, no Jardim Marilisa. O evento vai contar com as estações de saúde, beleza jurídica e muito mais. Gostaríamos de destacar também, durante a jornada, a missa solene em louvor à padroeira de Goiânia, Nossa Senhora Auxiliadora, no dia 24, às 9 horas. E no dia 26, o Café com Prosa, uma conversa com comunicadores, a partir das 8h30 da manhã. Preview. Hoje no quadro Arquidiocese Entrevista, Fúvio Costa conversa com Guilherme K2, coordenador-geral do site Santa Carona, sobre um tema muito atual, as fake news. Olá, na semana passada eu estive no Multicom Anápolis e conversei com vários participantes, entre eles o Guilherme K2, do site Santa Carona. Nós conversamos sobre fake news e a importância de sua participação no evento. Foi fantástico e eu acredito que a partir do momento que a igreja abre as portas para que pessoas com a capacidade técnica, de trabalhar a comunicação possam entrar na evangelização, nós favorecemos para que mais pessoas tenham acesso a Jesus Cristo, Nós temos vivenciado agora um fenômeno da internet e, igual eu tenho falado aqui no evento, para mim a internet é um espaço. Do mesmo jeito que os jesuítas evangelizaram a América, alguém tem que evangelizar a internet. Ela não é simplesmente um veículo, ela é um local. E nós precisamos que a Igreja Católica seja cada vez mais presente na internet, para que assim ela possa fazer como fez ao longo da história, embebedar essa internet com verdade, para que as pessoas possam cada vez mais se tornar melhores e assim nós possamos revolucionar de novo a sociedade como a Igreja tem feito há 2000 anos. As fake news, elas têm crescido de uma maneira que é impossível controlar, Então, é meio complicado a gente ir pontualmente de fake news em fake news tentando desmentir. Eu acho que a melhor forma que nós temos para fazer isso é aumentar a credibilidade em nós a respeito daquilo que nós publicamos, com um conteúdo bom tecnicamente e também verossímil, para que as pessoas possam confiar mais naquilo que nós publicamos e assim, com essas notícias,
notícias, nós possamos combater essas fake news. É como se fosse o joio e o trigo, né? A fake news está lá misturada com as notícias reais. Então, como que a gente vai poder podar uma por uma? É melhor a gente deixar elas crescer e assim nós, com o nosso bom trabalho, nós possamos permear a internet com um conteúdo melhor, né? Conheça Goiânia. Participe do Multicom 2019. Nos programas passados falamos sobre a virtude da prudência, sua natureza e sua necessidade. Falamos também sobre como se aperfeiçoar nessa virtude. Hoje iniciamos uma série de reflexões sobre a virtude da justiça e trataremos também sucessivamente das virtudes da religião e da obediência, que têm conexão com ela. Na Sagrada Escritura, a palavra justiça significa muitas vezes o conjunto das virtudes cristãs. Nosso Senhor Jesus Cristo proclama bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, ou seja, de santidade. Mas no sentido restrito em que empregamos aqui, designa aquela virtude moral sobrenatural que nos inclina à vontade para dar constantemente aos outros tudo o que lhes é estritamente devido. Ela é uma virtude que reside na vontade e regula os nossos deveres para com o próximo. Assim se distingue da virtude teologal da caridade, que nos faz considerar os outros como irmãos em Jesus Cristo e nos inclina a prestar serviços que a justiça por si só não nos motiva. A justiça faz reinar a ordem e a paz, tanto na vida individual como na vida social. Isto porque respeita os direitos de cada um, solidifica a honra nos negócios, reprime as fraudes, protege o direito dos pequenos e humildes, evita os roubos e as injustiças dos fortes, e assim estabelece a ordem na sociedade. Sem ela seria a anarquia, a luta entre interesses rivais, a opressão dos fracos pelos fortes, o triunfo do mal. Se a justiça natural é tão alta, quanto mais excelente deve ser a justiça cristã, pois ela é uma participação da justiça do próprio Deus. Quando o Espírito Santo a comunica, a faz penetrar até as profundezas da nossa alma, nos protegendo contra a corrupção e aumentando em nós a solicitude pelos direitos dos outros. A virtude causa na alma do justo uma aversão não somente com relação às injustiças, mas também contra as menores indelicadezas. Na prática, a virtude da justiça se distingue em duas espécies principais: a justiça geral, que nos obriga a dar para a sociedade o que lhe devemos, e a justiça particular, que nos faz dar aos indivíduos o que lhes pertence. A justiça geral é também chamada de justiça legal, porque se fundamenta na exata observância das leis, nos obriga a reconhecer os grandes benefícios que ela nos impõe e prestando-lhe serviços que ela espera de nós. Como o bem comum prevalece ao bem particular, existem casos em que os cidadãos têm obrigação de sacrificar uma parte de seus bens, da sua liberdade e até mesmo de arriscar a própria vida em defesa da vida comum. Por outro lado, a sociedade tem deveres iguais para com seus cidadãos. Ela deve distribuir os bens sociais e os cargos não conforme o capricho e o favor das autoridades, mas segundo a capacidade de cada cidadão, levando em conta as regras da igualdade. A todos deve proteger e assistir, para que sejam garantidos os direitos e interesses essenciais de cada cidadão. O favoritismo para com uns e a perseguição para com outros são abusos contrários à justiça distributiva que as sociedades devem ao povo. A justiça particular, que regula os direitos e deveres dos cidadãos entre si, deve respeitar todos os direitos. Não somente o direito de propriedade, mas ainda os direitos que eles têm sobre os bens do corpo e da alma, vida, liberdade, honra e fama. Na série Dogmas Marianos, você acompanha a terceira reportagem sobre a maternidade divina. A Virgem Maria, concebida sem pecado original, é a Mãe de Deus.
Theotokos é o nome grego dado à doutrina acerca do dogma de Maria, Mãe de Deus. Como explica a irmã Raquel Mendes Borges, especialista em filosofia medieval e teologia bíblica. A igreja, quando discutiu a natureza de Jesus, entendia que Jesus tinha duas naturezas, a humana e a divina. Então, quando se pensou a natureza humana e divina, se pensou no ser de Cristo. E a partir desse ser, então, se afirmar, ela é mãe de Deus, do divino, ou mãe do homem, né? O homem Cristo que teria nascido. Se constituiu então que Jesus compõe, né, tem em si uma só pessoa com duas naturezas, onde a natureza divina nunca deixou de ser em Jesus. Então ela constitui-se mãe, ela é de fato mãe de Deus, porque Jesus é uma só pessoa com as duas naturezas, onde a natureza divina permanece na humana. Então ela é mãe de Deus, Theotokos. Contemplando o mistério da maternidade divina, a Igreja compreende sua dimensão materna de gerar e criar filhos na fé e exercer a solidariedade para todos os seres humanos, a começar dos que mais necessitam. Todo aquele que adere a Cristo, todo aquele que se diz cristão, deveria por si, por natureza, reconhecer a mãe do Cristo, a mãe de Deus, aquele instrumental que Deus quis usar. Não foi por escolha dela, não foi por escolhas também humanas, foram por escolhas divinas, né, no processo de salvação histórico. Definida pelo Concílio de Éfeso no ano 431, Maria é mãe do Filho de Deus encarnado, da pessoa inteira de Jesus Cristo. E sua relação com a Trindade ajuda a compreender essa dimensão materna. Então, Maria na Santíssima Trindade, ela é presente através do Cristo, né? Ela não é membro da Santíssima Trindade, 3 são 3, não são 4, né? Então ela está ali ao lado. Quando olhamos, é a imagem mais comum que nós temos, né? A devoção ao Divino Pai Eterno sempre está lá presente, aquela imagem da Virgem Maria sendo coroada, né? Então é a Trindade quem coroa, é a Trindade que mostra que ela é uma pessoa escolhida pelos três. Então ela está lá presente entre os três porque a missão da Trindade passou por ela. Então é como se a Santíssima Trindade dissesse para todos nós, não é? Eu escolhi e vocês fazem parte dessa escolha de filhos. Como nós hoje, quem de nós escolheu a mãe? Maria foi preservada do pecado original em função de sua missão singular da história de salvação. Ela permaneceu virgem em sinal de sua consagração total ao projeto salvífico. Um cristão hoje, seja ele de qual denominação religiosa for, não reconhecer a mãe é negar um projeto divino. Não é um projeto da Igreja Católica, não é um projeto do Papa, não é um projeto de um padre, não é um projeto de alguém que tem uma devoção à Virgem Maria, à Mãe de Deus. É um projeto do próprio Senhor, que a escolheu, a instituiu mãe de Cristo, portanto mãe de todos aqueles que aderirem e inserirem-se em Cristo, seja ele qual denominação religiosa. No nosso caso, católicos, né, batizados, enxertados em Cristo, é inviável um cristão não se dizer filho e então, com todo o amor e devoção que se tem a uma mãe, voltar-se às orações e à vida, contando com a presença materna da Mãe de Deus, nossa mãe. Chegamos ao final de mais um encontro semanal. Em comunhão com a Igreja, invoco sobre você e sua família o dom do Espírito Santo dado a nós no dia de Pentecostes. Deus te abençoe e faça de você um verdadeiro missionário do Senhor. Você pode nos acompanhar pelo Facebook e Instagram e ainda assistir todas as edições do nosso programa no YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Nos vemos na próxima semana no nosso encontro semanal. Eu tô feliz.
No próximo programa você vai ver a cobertura do encontro de crismandos e crismados que vai ser realizado no Santuário da Sagrada Família e ainda acompanha o último episódio da série Dogmas Marianos. Participe também do programa Encontro Semanal, todo sábado às 8h30 da manhã e às 17 horas aqui na PUC TV. Programa Encontro Semanal. Oferecimento Beleza e Cia, a vida com mais estilo. Ovos Josidite. Coma ovos e ganhe força.